Olá e bem-vindo ao episódio número 2 da Masterclass com Utpal Seth. O primeiro episódio, e claro, o episódio que pessoalmente para todos nós foi um divisor de águas, como a riqueza de longo prazo pode ser criada por dois pilares simples: tempo, que é paciência ou horizonte, e investimento em valor terminal, que é onde você identifica o verdadeiro potencial de um país ou de uma empresa, ou de um negócio. Mas neste episódio, vamos nos aprofundar em todo o processo de investimento em valor terminal, que introduz o conceito, o que significa e quão poderoso é esse conceito. E agora, vamos levar isso um pouco mais adiante. Mas antes de começar o show, eu só quero agradecer, em nome dos nossos espectadores, por você ter sido muito generoso com seu tempo. O fato de você estar compartilhando algo que os investidores geralmente não gostam de fazer é importante para nós. É um privilégio estar aqui com você e compartilhar meus aprendizados. Espero que ajude os investidores. O investimento em valor terminal é um conceito muito poderoso, na minha opinião. O processo de investimento tem 3 componentes distintos: comprar, manter e vender. Isso é conhecido por todos. No entanto, tenha em mente que quando você compra, você está comprando, como discutimos no episódio anterior, no tempo T0, ao preço vigente no tempo T0. No investimento em valor terminal, você está comprando no tempo T0, ao preço de mercado atual, tendo em mente o valor terminal, como você o vê, no tempo T10, que é 10 anos a partir de agora. No entanto, o que você precisa comprar? Alguns podem dizer que você precisa de uma dica para comprar, mas essa dica não é valor terminal. Então você precisa de algo mais. O ato de comprar significa que você deve ser um comprador disposto e capaz, o que é aceitável no contexto do consumo, mas não no contexto do investimento. No contexto de investimento, para comprar, você precisa ter convicção e coragem. Tenho certeza de que você está ciente deste livro chamado 100 Baggers, de, eu acho, Thomas Phelps, que diz que você precisa ter a visão para ver, a coragem para comprar e a paciência para manter. Sendo a paciência a mais difícil, estamos construindo em cima dessa estrutura aqui. Essa convicção e coragem das quais falamos, que você precisa para comprar, são muito importantes. Às vezes, você consegue construir uma convicção, mas não a coragem, caso em que, ou você não comprará, ou não comprará o suficiente. Às vezes, você não tem a convicção, e ainda assim compra. O que significa que você será desestabilizado ao primeiro sinal de volatilidade, porque está comprando sem convicção. Portanto, você precisa tanto de convicção quanto de coragem para poder comprar. Depois de comprar, dado que você tem um horizonte de tempo de mais de 10 anos, você tem essa longa jornada de manutenção. O que é que você precisa manter? Novamente, eu diria que você não precisa apenas de paciência. Você também precisa de equanimidade para manter. Equanimidade é um estado de espírito. E esse estado de espírito, se for perturbado, então você não conseguirá manter. Mesmo que você tenha paciência, e você pode ter toda a equanimidade do mundo, mas se não tiver paciência, não conseguirá manter. No entanto, geralmente você encontrará que aqueles que têm equanimidade também têm paciência, e portanto, a capacidade de manter por longo prazo funciona. No entanto, essa paciência e essa equanimidade devem se basear na coragem e na convicção que você teve em primeiro lugar para comprar. E durante essa jornada, você terá muitas altas e baixas, muitos eventos macro e muitos desafios micro. Durante esse tempo, você precisa continuar revisitando sua convicção. Você precisa continuar reavaliando sua hipótese, revalidando sua hipótese. E durante todo esse tempo, aquele valor terminal não é constante. Ele continuará evoluindo, certo? Você precisa estar atento para que esse valor terminal esteja evoluindo de forma favorável, em vez de adversa. Ok, mas aqui novamente, eu colocaria Rakesh. Ele costumava dizer, se eu puder me dar ao luxo de parafrasear Rakesh aqui, eu diria que ou você não investe ou não se arrepende. Portanto, a decisão de venda é importante. É uma decisão muito rara que um investidor em valor terminal tomará, mas pode ser necessária no momento certo. Normalmente, uma decisão de venda por um investidor de valor terminal ocorreria apenas quando a hipótese com base na qual aquela estrutura de valor terminal foi construída falha. Pode haver alguma mudança realmente muito significativa que está de fato acontecendo e que quebra essa hipótese. Elas são muito raras e distantes entre si. E essa é a razão pela qual a duração média de um investidor em valor terminal, mantendo uma ação específica, seria muito longa, pelo menos 10 anos. Agora, essa decisão de venda, além da quebra da hipótese, pode também ser por algumas outras razões, que também são muito raras. Uma é onde você pode descobrir que a oportunidade relativa de mudanças no valor terminal é muito maior em outro lugar. Nesse caso, dado que nenhum de nós tem dinheiro infinito, você pode mudar. Mas, novamente, isso é muito raro. É somente quando você percebe que está limitado e não tem capital adequado.
E esse capital que você precisa alocar para uma mudança de valor terminal que é muito maior e melhor, você pode fazê-lo. E o último, e também novamente muito raro, é quando você sente que há insanidade nas avaliações. Mas deixe-me dar um aviso aqui. Pode haver insanidade nas avaliações. E essas avaliações insanas podem se corrigir em algum momento. Mas você deve avaliar antes de decidir se conseguirá comprá-la de volta. Não assuma que você conseguirá comprá-la de volta. O que encontrei com mais frequência é que quando você decide vender valor terminal com base em avaliações insanas, o momentum continua e talvez corrija algum tempo depois. Mas você não consegue comprar de volta nesse momento. Então eu realmente sugeriria que você olhasse profundamente para si mesmo antes de tomar essa decisão de venda. Estes são os 3 componentes do investimento: comprar, manter e vender. Na verdade, colocando de forma muito simples, comprar, manter e vender. Comprar é a coisa mais importante. Coragem e convicção. Como alguém pode desenvolver tanto convicção quanto coragem? Porque ambos são uma interação. Para você, quando é um investidor em valor terminal, qual é o ponto de partida para começar a desenvolver convicção? É um múltiplo de P, é um valor de empresa. Qual é o seu ponto de partida? Veja, a causa raiz dessa convicção e coragem tem que ser o que eu chamo de uma percepção diferenciada. O que significa percepção diferenciada? E por que a percepção diferenciada é a causa raiz da convicção e da coragem? Veja, estamos vivendo em uma era onde a informação é abundante. Portanto, não precisamos tentar encontrar mais informações. No entanto, não se trata apenas de uma mudança de informações. Não é apenas análise, mas também síntese de tudo. Portanto, eu diria aqui que essa percepção diferenciada é a causa raiz da convicção e da coragem. A isso, um famoso banco do setor privado, que tem sido um grande desempenho por muitos anos, mas que não teve um desempenho tão bom recentemente. No entanto, durante todo esse tempo, foi percebido como o banco mais caro da Índia e em um determinado momento estava sendo cotado com o maior múltiplo de qualquer banco em qualquer lugar do mundo. Então, foi uma avaliação insana. Essa seria a questão na mente do investidor de valor terminal aqui. Minha sugestão seria que, para alguém que entendesse bem aquele banco, e eu devo ser o primeiro a admitir que não o compreendi muito cedo no processo, esse investidor deveria ter a capacidade de ver que este era realmente um banco de varejo. Então, o consumo no varejo foi a mega tendência aqui, por assim dizer, e este banco foi um líder participando dessa mega tendência e, portanto, em vez de pensar nele como o banco mais caro do mundo ou da Índia, era necessário compará-lo como, provavelmente, o proxy de consumo mais barato na Índia, e com essa pequena mudança na sua mente, não era um banco, mas sim uma marca de consumo. Era um proxy de consumo. Era um líder e estava participando daquela mega tendência, e não era tão caro quanto as ações de consumo que estavam disponíveis. Este é apenas um exemplo de como a percepção diferenciada funciona. Então, não havia informação superior aqui. Agora, a coragem é uma função do risco. A coragem é uma função da disponibilidade de capital. Em um mercado como o da Índia, que está em um mercado em alta, a coragem sempre funcionou. Rare compra em viradas após 11/9/2008 Covid. O que é coragem? É comprar quando todo mundo está vendendo. Veja, comprar quando todos os outros estão vendendo é uma posição contrária, e isso também requer coragem. Mas aqui estamos falando de coragem no contexto da convicção. E deixe-me colocar desta forma. A fonte dessa coragem não é apenas a disponibilidade de capital, porque como um pequeno investidor, para investir minhas 1 lakh de rúpias no negócio, exige tanta coragem quanto alguém precisará para investir 100 crores ou 1000 crores, dependendo do seu tamanho. Você precisa confiar na sua convicção e ter a coragem de que, seja qual for a razão pela qual o vendedor está vendendo, isso não compromete minha visão diferenciada. E eu acredito o suficiente na minha visão diferenciada para arriscar meu capital. Estou bem para lidar com a volatilidade do mercado e superar qualquer correção de preço que eu possa ter que enfrentar. As avaliações atuais não me preocupam o suficiente para suprimir minha coragem. Minha coragem precisa superar o enigma da avaliação. Minha coragem precisa superar a ansiedade macroeconômica. Dizem que a riqueza não é criada na compra ou venda, mas sim na sua capacidade de manter. E essa é a parte mais difícil, porque os mercados são dinâmicos, os preços mudam, há muita volatilidade, há eventos globais a cada 10 anos, você tem algum evento ou outro, onde o mercado colapsa de 40% a 50%. Como alguém realmente consegue a convicção para manter, que é o mais difícil? Sim, para manter você, não precisa apenas de convicção. Como eu disse, você também precisa de paciência e equanimidade para se manter em cima dessa convicção. E assim como a convicção, a causa raiz da convicção são insights diferenciados. Da mesma forma, a causa raiz da sua paciência e equanimidade também deve ser seu insight diferenciado. Agora, o impacto parabólico da capitalização, em geral, que levou Einstein a dizer que a capitalização é a 8ª maravilha do mundo. Aqueles que entendem ganham com isso. Assim, o impacto parabólico da capitalização leva a retornos desproporcionais nos anos posteriores. Mas por que isso acontece? E aqui eu vou retomar a citação que usamos no episódio anterior de Eric Smith,
que diz que acabamos superestimando o curto prazo, mas subestimando o longo prazo. Agora, para um investidor manter por muito tempo, ele precisa acreditar em cada um desses componentes, certo? E não ser desviado pela volatilidade macroeconômica ou talvez pela ansiedade de desempenho. Esses têm que ser eliminados. Você precisa ser capaz de olhar além disso. E eu acho que você vai concordar comigo, Nikunj, que hoje, a maneira como o capital doméstico e os investidores de varejo indianos estão se comportando. Eles parecem estar olhando além de quase qualquer e todo desafio. A convicção desse capital doméstico que estou vendo hoje é melhor do que eu já vi em toda a minha carreira. Como um investidor de valor terminal continua a manter suas posições e a seguir o modelo quando há fatores que podem mudar completamente a estrutura da empresa, o ambiente e o valor compartilhado do valor terminal, que pode ser uma função das taxas de juros e outros fatores macroeconômicos? Como alguém realmente justifica sua tese quando o ambiente está mudando tão rapidamente como na crise da Covid e na desmonetização? A primeira pergunta que um investidor de valor terminal fará em tais situações é se esse evento imediato e aproximado é estrutural e secular. Se não for estrutural e secular, então não se dará isso, esse peso. A segunda pergunta que esse investidor de valor terminal deve fazer é se a equipe de gestão na qual ele ou ela tem convicção é adaptável o suficiente e ágil o suficiente para navegar pelo desafio ou evento próximo. Se a resposta à segunda pergunta é que ele ou ela tem confiança naquela equipe de gestão, então, falando de forma clara, todas essas adversidades realmente se transformam em oportunidades para a empresa na qual você investiu, em vez de serem uma adversidade. Por exemplo, quando a desmonetização aconteceu, todos pensavam que as empresas sofreriam permanentemente, mas foi uma migração pura da economia de dinheiro para a economia digital, o que levou a uma venda em massa em 2016. Com o passar do tempo, acabou sendo um ótimo momento para investir. Não apenas foi um ótimo momento para investir, mas também colocou em movimento uma tendência estrutural de mudança de um setor organizado para um setor organizado em nível nacional, que muda a dinâmica da indústria de todos os setores. Muitos, novamente, investidores de destaque, têm uma filosofia diferente quando vendem. Alguns já se manifestaram publicamente e disseram que queremos ser proprietários permanentes. Buffett também disse isso. Gostamos de ser proprietários permanentes das empresas. Para um investidor de valor terminal, a decisão de vender também é importante. Como você decide quando vender e qual é o momento certo para vender? Portanto, sua decisão de venda não depende do tempo. Deixe-me deixar isso muito claro. Não depende de sua visão sobre o macro. Quero dizer, para um investidor de valor terminal, sua decisão de venda, como expliquei antes, está ligada a se a sua hipótese de investimento foi quebrada. Se isso quebrar, então realmente você não tem escolha. No entanto, você enfrentará ocasiões em que não está quebrado, mas está comprometido por um período de alguns anos. Nesse momento, você terá que tomar uma decisão. Usando sua convicção no valor terminal, se a correção de preço for dramática, você pode optar por adicionar, mas se a correção de preço não for dramática, então você pode optar por reduzir a concentração daquela empresa em seu portfólio, aproveitando o que chamamos de gestão de portfólio probabilística. O que é isso? É que, enquanto o valor terminal absoluto é importante em sua mente, a probabilidade desse valor terminal é igualmente importante. E se você se lembrar, falamos sobre probabilidade anteriormente. Portanto, sempre que essa probabilidade estiver severamente comprometida por um período de 3 anos ou mais, então, nesse momento, você pode optar por reduzir o peso daquela empresa em seu portfólio. Se a empresa perder um trimestre, isso não é motivo para reduzir a posição ou vender. Mas se houver uma mudança estrutural que prejudique essa empresa por 3 anos ou mais, então, eu acho que há motivo para reduzir a participação, essa redução de peso. Também cria uma oportunidade para você. E qual é essa oportunidade? A oportunidade voltar com força no caso de uma correção severa de preços. Sim, por causa dos desafios de curto prazo, certo? Mas eu não defenderia a venda por causa disso, porque a probabilidade de valor terminal pode ser comprometida por 3 anos ou mais, pois então você pode não conseguir reentrar quando chegar a hora. Então, uma prévia do nosso próximo episódio, onde falaremos sobre os fatores ou os pilares que um investidor em valor terminal realmente utiliza. Mas eu tenho uma pergunta de acompanhamento simples, que é que o mundo em que estamos hoje é um mundo muito destrutivo. 3 anos, líderes de mercado mudam. A tecnologia está mudando tudo. Eu olho para uma empresa como a Reliance, começou apenas com um meio, hoje é uma empresa diversificada. Uma empresa Titan, que começou fabricante de relógios, hoje possui modelos diversos. Empresas de entrega de alimentos, como referência, como um investidor em valor terminal mantém a fé e não decide vender quando a tese original de investimento mudou, mas a empresa também está envolvida, o que não fazia parte do cálculo original
final do valor terminal, mas os novos negócios são tão grandes que o valor terminal precisa ser avaliado, e isso está acontecendo em abundância agora. Verdade. Veja, sua hipótese de investimento original não se trata de um modelo de negócios estático ou de uma equipe de gestão estática. Trata-se de uma equipe de gestão dinâmica. Trata-se da cultura daquela empresa, das capacidades daquela empresa, de sua habilidade de se adaptar e evoluir, de sua agilidade e se conseguem mudar de direção ou não, se conseguem navegar por desafios ou não. Você fará todas essas avaliações como parte da avaliação do valor terminal. Antes de encerrar o programa, quero apenas resumir. O que identificamos no primeiro episódio é o conceito de valor terminal. Agora, todo o processo de valor terminal é simples: comprar, vender e manter.